A prisão do Gustavo Lima acaba de ser revogada e é claro que isso caminhava para acontecer. E olha, é importante a gente entender umas coisas nesses processos porque já aconteceu processos similares a esse com essas questões midiáticas e lá na frente foram tudo revogado porque teve nulidade. E eu vou te explicar o porquê isso pode acontecer nesse processo. Eu sou Ilmar Muniz, sou advogado e professor de Direito Penal. Estou sempre aqui nas redes te ajudando, esclarecendo dúvidas jurídicas de forma descomplicada. Então segue aí e dá o seu joinha. Muita gente está questionando esses processos, esses procedimentos que estão acontecendo com esses influenciadores que estão sendo investigados no caso de lavagem de dinheiro e envolvimento com o crime organizado. No caso específico da Deolane, sua mãe, os investigados e agora o cantor Gustavo Lima, é uma questão muito importante que a gente precisa entender. Primeiro ponto importantíssimo é que eles não estão sendo presos com uma sentença penal condenatória. No caso, eles estão sendo presos de forma preventiva. No caso da Deolane, que foi presa, e o Gustavo Lima, que tinha sido decretada a sua prisão. E o que é a prisão preventiva, para que você possa entender de forma bem clara? Se o investigado está atrapalhando o processo, atrapalhando a colheita de provas, conversando com testemunha, ameaçando as pessoas ou tentando fugir do país, claramente fugir do país, essa prisão pode acontecer. É uma prisão que dura durante o processo para que o processo possa ocorrer de forma clara e tenha lá no final uma justa condenação ou absolvição, mas que o processo possa acontecer sem nenhuma intercorrência. Não é que a pessoa é culpada ou não, ela está sendo presa preventivamente para poder ser investigada. Mas antes de ser presa, existem diversas outras coisas que o juiz pode fazer, como colocar tornozeleira, tirar o passaporte, impedir que aquela pessoa converse com essa ou com aquela outra pessoa, que não tenham contatos. Ou seja, tem um monte de coisa que o juiz pode fazer antes de prender, porque a prisão é sempre a última situação que deve ser feita nesse caso. Ou seja, porque você não sabe se a pessoa é culpada ou não de verdade. Você está prendendo a pessoa mesmo sem ter a culpa dela de fato. Agora, no caso que nós estamos vendo, nesse processo, está acontecendo a prisão desses influenciadores, depois a decretação da prisão do Gustavo Lima, que podem ser pessoas que ficam com uma tornozeleira, entregam um passaporte, ou seja, tem mecanismos que impedem que essa pessoa atrapalhe as investigações e, principalmente, que ela fuja do país. Nesse caso, você prender essas pessoas é um excesso na situação. Tanto é que foi revogada a prisão da Deolane, da sua mãe, e agora foi revogado o mandado de prisão contra o Gustavo Lima. Mas isso é importante você entender, porque se lá na frente se entender que teve excesso no processo, mesmo que o processo tenha acontecido inteiro, tenha vindo os recursos, tenha vindo a questão da condenação, ou seja, aconteceu todo o processo, e lá na frente, no STF, por exemplo, se encarou que houve uma nulidade lá no começo, o processo volta do zero, ou seja, atrapalha de fato a justiça. Porque mesmo que tenha alguém que deva ser condenado de fato, vai se beneficiar por essa nulidade. Então, quando vai se julgar, quando vai se ter um processo penal, tem que tomar muito cuidado por questões midiáticas. Até porque se você tem uma decisão que, na verdade, ela conforta o que a sociedade quer, ou então porque você tem ali a mídia pressionando por uma decisão específica, lá na frente, essa decisão pode ser considerada, de fato, uma decisão absurda ou uma decisão irregular e ter o processo anulado. Viu a complicação que é isso? Isso é tão complicado que houveram outros processos que ocorreram da mesma forma. Lembra da Satyagraha? Se investigou, se prendeu um monte de gente, teve um monte de questão no processo, depois se considerou uma nulidade e voltou do zero. E quando voltou do zero, não pôde mais condenar um monte de gente. Bem como na própria Lava Jato. Depois que tudo voltou para trás, não pode mais condenar porque já passou o prazo de condenar diversos envolvidos. Então, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado com decisões que, na verdade, são decisões que chamam a atenção, mas que podem ultrapassar, de fato, o que é necessário para o bom desenvolvimento de um processo. E nesse caso, Gustavo Lima já foi revogada a prisão, da Deolane também já foi revogada a prisão. Que fato isso já a gente estava prevendo? Ou seja, muita gente me questionou se eu estava com bola de cristal quando eu falei que isso ia acontecer. Não, é porque no processo você tem que ter a coerência dos fatos. Eles são famosos, eles não vão conseguir se esconder. Eles, conversando com pessoas específicas, ou seja, outros investigados, você pode proibir, você pode colocar uma tornozeleira ou tomar como se faz aí o passaporte, impedindo que ele saia do Brasil e tenha qualquer outra consequência. Então é muito importante entender sobre isso. Agora me diz aí, qual que é a sua opinião sobre esse assunto, galera? Comenta aqui, será o maior prazer saber o que você pensa sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.